Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está por toda parte, mas que nem sempre a gente para pensar. A toxicologia. Basicamente, é a ciência que nos ajuda a entender como as substâncias químicas afetam a nossa vida para a gente poder se proteger. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. O que será que realmente separa um remédio de um veneno? Pensa aí. A resposta é o que move todo o estudo da toxicologia e olha, pode ser mais simples do que a gente imagina. Bom, o nosso papo de hoje vai ser bem completo. A gente começa com os fundamentos, o beabá da toxicologia. Depois, vamos ver como identificar uma intoxicação e o que fazer. Na sequência, a gente fala das regras e leis, dos equipamentos de proteção e, para fechar, sobre como tudo isso impacta o meio ambiente. Então, vamos lá! Para começar, a gente precisa entender a linguagem, os conceitos básicos que formam a base de tudo. E a base de tudo está nessa frase aqui, dita por um médico lá do século XVI, o Paracelso. É genial de tão simples, né? A dose faz o veneno. Ou seja, não é a substância em si que define se algo é bom ou ruim, mas a quantidade dela. Quer ver um exemplo prático? O paracetamol. Todo mundo conhece. Na dose certa, alivia a dor de cabeça. É um remédio. Mas se a pessoa tomar uma dose muito alta, ele se torna tóxico para o fígado. Vira um veneno. A substância não mudou. O que mudou foi a dose. Para a gente se aprofundar, vamos alinhar alguns termos. Toxicologia é o estudo dos efeitos negativos que uma substância pode causar. Toxicidade é o potencial que ela tem de fazer mal. A dose é a quantidade que entra em contato com o corpo. E o efeito é a resposta do nosso organismo a essa dose. Simples assim. Isso nos leva a uma ideia fundamental. Risco não é a mesma coisa que toxicidade. O risco, na verdade, é uma combinação da toxicidade de uma substância com a nossa exposição a ela. Olha só a tabela. Uma substância super tóxica, tipo veneno de cobra, tem um risco baixo se estiver trancada num laboratório, porque a exposição é zero. Já uma substância com baixa toxicidade pode ser de alto risco se a gente tiver contato com ela o tempo todo. Faz todo sentido, né? Agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos para a parte prática. O que acontece quando essa exposição dá errado e vira uma intoxicação? E, o mais importante, como a gente deve agir? Primeiro, a exposição pode acontecer de duas formas. A direta é quando alguém tem contato direto com o produto. Por exemplo, um agricultor aplicando um agrotóxico. Já a indireta pode acontecer com qualquer um de nós, sabe? Ao tocar uma superfície contaminada ou até ao comer um alimento. E a intoxicação também pode ser de dois tipos, dependendo do tempo. A aguda é aquela que acontece rápido, depois de uma exposição a uma grande quantidade de produto. Os sintomas aparecem logo, como tontura, vômito. Já a crônica é mais silenciosa. Acontece com a exposição a pequenas doses, mas por muito tempo, e os danos podem aparecer só depois de anos. E se acontecer uma emergência, o que fazer? Primeiro de tudo, tire a pessoa do local contaminado para parar a exposição. Se o produto caiu na pele ou nos olhos, lave com muita água. Mantenha a vítima calma e, atenção, não tente provocar o vômito, ok? Isso pode piorar a situação. E o mais importante, procure o médico imediatamente e, se possível, leve o rótulo do produto junto. E para ter uma orientação profissional na hora, anote este número. É o Disque Intoxicação da Anvisa. A ligação é de graça e a equipe lá pode dar as primeiras orientações que são cruciais. Bom, mas o ideal é que nada disso aconteça, né? E é para isso que existem as regulamentações, as regras que organizam o uso seguro dessas substâncias. No Brasil, a gente tem as normas regulamentadoras, as famosas NRs. A NR31, por exemplo, é toda voltada para a segurança no trabalho agrícola, definindo regras para tudo. Já a NR6 é a que fala sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. A classificação de risco dos agrotóxicos também foi atualizada para ficar mais clara. Antes a gente tinha 4 classes. Agora o sistema tem mais categorias, com cores bem definidas nos rótulos, o que ajuda a identificar o perigo de forma muito mais rápida e intuitiva. Mas como se mede a toxicidade de algo? Os cientistas usam alguns parâmetros. Um deles é a DL50, a dose letal 50. É a dose que, em testes de laboratório, mata a metade da população de teste. Já o NOL é o contrário. É o nível máximo de exposição em que nenhum efeito negativo é observado. São essas medidas que ajudam a definir os limites de segurança. Mesmo com todas as regras, a proteção de quem está ali, na linha de frente, manuseando os produtos, depende fundamentalmente do equipamento certo. É a última e mais importante barreira de defesa. E aqui a responsabilidade é compartilhada. O empregador tem que fornecer o EPI correto, sem custo, e dar o treinamento de como usar.
E o trabalhador, por sua vez, tem que usar o equipamento direitinho, cuidar dele, limpar e guardar no lugar certo. É um trabalho em equipe. E quando a gente fala de EPI, é um conjunto completo, uma verdadeira armadura de proteção. Tem a touca árabe, a viseira para o rosto, o avental e as roupas para o corpo, luvas para as mãos, botas para os pés e, claro, os respiradores para proteger o sistema respiratório. E de nada adianta ter o melhor equipamento se ele for guardado de qualquer jeito. O EPI tem que ficar num lugar limpo, seco, longe de outras roupas e, principalmente, longe do sol e do calor. Uma luva ressecada, por exemplo, perde toda a sua capacidade de proteção. Bom, até agora a gente focou muito na nossa proteção, na saúde das pessoas. Mas a história não acaba aí. Precisamos ampliar o nosso olhar e entender o impacto que tudo isso tem no meio ambiente como um todo. E para começar essa parte do papo, é importante diferenciar duas coisas: contaminação e poluição. Contaminação é só a presença de uma substância onde ela não deveria estar. Poluição é quando essa contaminação começa a causar um dano real, um efeito negativo no ecossistema. E esse dano pode acontecer por dois processos bem perigosos. Um é a bioacumulação. Imagina um peixinho que vai absorvendo uma substância tóxica da água aos poucos e ela vai se acumulando no corpo dele. O outro processo é a biomagnificação. Uma ave come vários desses peixes contaminados e a concentração do veneno no corpo dela fica muito, muito maior. A toxina vai se concentrando à medida que sobe na cadeia alimentar. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. Será que a proteção termina na gente, no indivíduo, ou ela tem que se estender ao meio ambiente? A toxicologia mostra que está tudo interligado. Cuidar da nossa segurança é, no fim das contas, o primeiro passo para a gente cuidar da saúde do planeta que todo mundo divide.